Galera, esse vídeo eu vou falar sobre a ditadura empresarial militar de 1964. Mas antes de falar da ditadura empresarial militar, eu tenho que falar de alguns aspectos que antecederam. Por exemplo, a eleição que levou Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek respectivamente como presidente e vice-presidente, que na época o vice-presidente também concorria diretamente com a eleição. Tanto é que João Goulart e Jânio Quadros, que ganharam respectivamente, um para presidente e outro para vice-presidente da República. E nessa fase, galera, ocorrerá a famigerada campanha, que o tal do Jânio Quadros ficou conhecido como o Homem da Vassoura, aquele que iria varrer a corrupção do Brasil, usando inclusive um paletó velho cheio de carrapicho. Ele dizia que iria varrer a corrupção do país, para vocês terem uma ideia do nível que era esse cidadão. Mas ele não ficou muito tempo na presidência, porque foi envolvido em vários escândalos de corrupção, mas estava crescendo o medo de um suposto perigo comunista do Brasil. Porque, primeiro, Jânio Quadros oferece a medalha Cruzeiro do Sul para o revolucionário Ernesto Che Guevara, que é uma das coisas que fizeram eles conseguirem implantar esse medo no brasileiro, que, aliás, assim como naquele período, agora quase ninguém sabe o que é comunismo, e fica falando que tem que combater o comunismo, se eles mesmos não sabem o que é comunismo. Mas é outra história. Aí o que acontece? Jânio Quadros é obrigado a renunciar, e o vice-presidente estava em viagem à China comunista. Aí já começou o pavor da elite coxinha do Brasil desde então, né? Vamos falar nessa linguagem, não é bem apropriada porque é conceitos atuais, né? Aí já começaram a taxar o cara de comunista, né? Já começaram a falar que não podia assumir a presidência da República. Aí o que teve? Para ele assumir, vai ter uma figura bastante proeminente da nossa política histórica, o saudoso Leonel Brizola. Faz uma campanha nacional em prol da legalidade. Aí Brizola consegue que a legalidade seja respeitada. Contudo, a esquerda teve que aceitar um famigerado parlamentarismo, que na época foi a única experiência parlamentarista do país em que o presidente do Conselho de Ministros, ou primeiro-ministro, foi Tancredo de Almeida Neves. Só que essa experiência foi desastrosa, e pouco tempo depois o poder foi retomado para João Goulart. E João Goulart pôs em prática as medidas para modernizar a economia do Brasil, ou, por exemplo, reforma agrária, reforma urbana. Estava previsto uma reforma da educação. Teve até um comício que João Goulart anunciou, e por conta desse comício os militares resolvem depor João Goulart, que viaja para o Rio Grande do Sul, e os militares
declara a vacância do poder no Brasil, mesmo com o presidente dentro do território nacional, para os senhores terem uma ideia do que aconteceu. Em nome de um suposto perigo comunista, vivemos nos 21 anos de ditadura empresarial militar, que entre outras coisas ocorreram movimentos conservadores, como aquela marcha com Deus pela família, aquela hipocrisia burguesa, entreguista que sempre existiu no Brasil, ocorreu naquela época. Aí o que acontece, né, depois? A deposição de João Goulart e a implantação da ditadura empresarial militar, que não é civil. Nem todos os civis eram defensores da ditadura militar, pelo contrário. E só vivemos 21 anos de ditadura militar porque os Estados Unidos financiaram ditaduras não só no Brasil, como toda a América Latina, com medo do exemplo cubano. E dessa forma, vivemos 21 anos de ditadura. E eles só deixaram o poder porque os Estados Unidos deixou de investir em ditaduras militares. Aí eles deixaram o poder porque não tinha como desculpa para manter o poder. E outra coisa também, teve um crescimento econômico, sim, mas um crescimento desigual, do tipo aquele que eles comparavam como o bolo. E a divisão do bolo seria 99% do bolo para a elite e 1% dividia as migalhas com todos os pobres, resultando no aumento pitoresco da desigualdade social. Pessoas passaram fome num país que estava com a economia bombando e mesmo assim a miséria extrema prosperando. Vocês lembram das similaridades com o momento atual? É público e notório. E outra coisa que ocorreu, os atos institucionais que iam desde proibir sindicatos, proibir manifestação, fechar o Congresso quando eles quiserem e resumir a briga política em dois partidos, um de direita assumido e um outro de falsa esquerda, que seria para dar uma ilusão de democracia dentro do território nacional. E, por exemplo, esses atos institucionais poderiam caçar direitos políticos, poderia permitir que soldados invadissem a sua casa sem pedir mandato para isso. Tudo isso acontece. E o alto gasto com a repressão da ditadura empresarial militar, ressaltando novamente, porque a maioria dos empresários financiaram essa porcaria, inclusive de empresas multinacionais como a Ford financiou a ditadura militar, e a Rede Globo financiou a ditadura militar, a mesma Rede Globo que é taxada de comunista por alguns, e é taxada, foi uma das principais financiadoras da ditadura empresarial militar. E aí? Então quer dizer que a ditadura militar seria comunista, porque uma rede comunista foi auxiliar financeiramente a ditadura? E aí? O que vocês me dizem? Foi um desastre do ponto de vista econômico, que desencadeou
do governo Sarney, com todo aquele processo que vai desde a radicalização dos atos institucionais ao período de reabertura política, desencadeou na hiperinflação do governo Sarney. E a reabertura vocês sabem como foi, né? Para a anistia ocorrer, teve que anistiar os torturadores e os perseguidos políticos, cuja maioria desses torturadores não foram punidos em vida, mas já estão tudo nos quintos dos infernos, sendo espetados pelo capeta. Mas é outra coisa. E o que desencadeou? Voltando às liberdades políticas, foi permitida a criação, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores nesse momento da nossa história, e teve as diretas já, a eleição indireta que elegeu o Tancredo, mas o Tancredo não assumiu porque ele teve um mal súbito e morreu, assumiu a porcaria do Sarney depois, mas todos esses elementos mas o Sarney não foi culpado sozinho da hiperinflação. A hiperinflação foi consequência de todo o processo repressivo, de todo o desastre do planejamento econômico, de programas como o ProAlco, por exemplo, e entre outros aspectos que pode ser discutido nessa questão. E se teve corrupção, não é à toa que o senhor Paulo Salim Maluf era membro da Arena, partido de sustentação da ditadura empresarial militar. Sabe aquele José Maria Bari, aquele bandido e ex-presidente da CBF, fez parte da Arena, partido de sustentação da ditadura empresarial militar. Somente os habitolados, os descelebrados que acreditam que na ditadura não tinha corrupção, mas só o ato de reprimir denúncias de corrupção já mostrava que existia ditadura. Mas quem ousava denunciar corrupção era morto, como foi o caso do senhor Vladimir Herzog, entre outros aspectos que podem. E o que diz da educação? Da educação é que, por exemplo, eles proibiram o ensino de história nas escolas públicas. Por quê? A história é se você aprende com os erros do passado, você vai lutar por uma formação de uma sociedade mais justa para todos. Aí o que eles fizeram? Taxaram. História é coisa de comunista. Geografia é coisa de comunista. Filosofia é coisa de comunista. Sociologia é coisa de comunista. Aí permitiram o ensino de história só para o ensino médio particular, porque o ensino médio que era oferecido pelas redes públicas era o ensino tecnicista, ou seja, o ensino profissionalizante. E a regra geral era uma educação para o pobre e uma educação para aqueles que poderiam pagar educação para os filhos. E mesmo o ensino de história da época da ditadura, no ensino médio, que era o antigo segundo grau, era resumido aquelas coisas. Quem descobriu o Brasil? Quem foi Tiradentes? Quem isso? Quem aquilo? Não levava as pessoas à discussão. Por quê? Não interessava o governo formar cidadãos. Interessava o governo formar robôs que falassem sim senhor e não senhor para o sistema. E a educação moral e cívica e o OSPB eram duas matérias para adestrar o povo. Entre outros aspectos, pode ser discernido sob a ditadura empresarial militar, reforçando a ideia que eu quero colocar. E
assim como naquele período, a nossa elite também apoiou, porque a ditadura era um governo alinhado com os interesses dos Estados Unidos. A maioria desses caras queriam transformar o Brasil num protetorado estadunidense de exploração, né? Porque como por exemplo Porto Rico é o protetorado de exploração que os estadunidenses usam lá como literalmente como um prostíbulo para fazer as sacanagens deles, como já assim fizeram com Cuba no período colonial, da invasão, da colonização estadunidense, entre outros aspectos que podem ser discernidos nesse vídeo, que poderia estender mais. E outro aspecto importante para discutir sobre a ditadura foi a união das ditaduras latino-americanas para perseguidos políticos de todos os países envolvidos em ditadura militar. Perseguidos políticos argentinos foram presos no Brasil, vice-versa, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Venezuela. Tudo isso porque a elite como um todo desses países vira-lata, querem estadunidense, eles não querem ser brasileiros, eles não querem ser venezuelanos, eles não querem ser argentinos, bolivianos, equatorianos, eles querem ser estadunidenses, coisa que iria ser bom se eles fossem estadunidenses. E é similar aos momentos que nós vivemos, né? Com pseudos patriotas. E a educação, voltando ao esquema da educação, era praticada a educação tecnicista, que não era permitido questionar nada. Tinha que aceitar o conhecimento pronto e acabado, sem falar nada, sem questionar nada, sem dar um pio, porque se alguém questionasse era taxado de comunista. Todos esses elementos que aqui elencados por mim é só uma porção do que aconteceu na ditadura empresarial militar, porque não foi ditadura civil militar não, porque somente os empresários conservas que apoiaram essa porcaria que ocorreu no Brasil, a ditadura empresarial militar. É isso que eu tinha que falar, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo tenham gostado. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo das redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos, galera, porque o YouTube vem desescrevendo pessoas no meu canal. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, acionar os sininhos das notificações. Para aqueles que puderem fazer uma contribuição para o canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para quem puder, e não é nem uma coisa paga, que para dar uma forcinha pro pessoal da academia que eu malho. Quem mora no estado de Goiás, na região do Garavé, vão lá conhecer a Trix Academia, que é um lugar muito legal de se praticar musculação, natação, tem aulas de danças. Vão lá conhecer, galera. Estou fazendo isso, mas é para
para ajudar as pessoas lá que são pessoas legais e leais. É isso aí, galera.